regulando o ciclo de forma natural. Será que é possível a gente regular o nosso ciclo menstrual sem a ajuda de anticoncepcionais ou hormônios que induzem os nossos hormônios internos? Essa é uma das grandes questões da modernidade, porque a pílula nasceu como uma grande ferramenta de empoderamento feminino. Da mesma maneira como a capacidade de intervir no próprio corpo, interromper a gravidez, faz com que as mulheres optem por caminhos mais livres daquilo que a gente era colocado há 100 anos, 200 anos atrás. O que acontece é que nem sempre essas ferramentas elas são utilizadas como um grande empoderar real. Para vocês terem ideias, muitas mulheres usam o anticoncepcional hoje para poderem trabalhar mais, produzirem mais e assim machucar mais o seu organismo, a sua saúde. Se a gente for pensar no anticoncepcional como essa ferramenta do feminismo que começou junto com a Revolução Industrial, as mulheres puderam se lançar no mercado de trabalho com mais afinco, puderam estar disponíveis não só para o trabalho doméstico, mas também para o trabalho fora de casa. Essa possibilidade de emprego, de se colocar, se projetar na sociedade, ela foi permitida pelos anticoncepcionais. O que acontece é que no cenário atual, o anticoncepcional ele não possibilita mais isso. A mulher, por mais que a gente ainda tenha muitas bandeiras de igualdade salarial, de igualdade nas promoções, o anticoncepcional ele não garante mais que a gente seja empregada ou não num determinado posto. Ele não possibilita que a gente tenha essa qualidade efetiva durante todo o mês. É claro que em determinados momentos o anticoncepcional é capaz de salvar as mulheres de algumas hemorragias, de quadros severos de endometriose, mas se a gente for pensar que muito antes da pílula ser trazida para o mercado, ser colocada como algo que é vendido e adquirido, a medicina tradicional chinesa e as grandes medicinas naturais, as indígenas, os povos originários do nosso país, eles desenvolveram as suas ciências para garantir com que o ciclo menstrual, com que a gravidez, com que a entrada na menopausa para as mulheres fosse menos sofrida. Para vocês terem ideias, existem registro de ervas e de uso de ervas na medicina chinesa de 5.000 anos. Então, como é que a gente vai dizer que hoje o que há de mais moderno é a pílula anticoncepcional para tratar o ciclo menstrual? Isso é um equívoco sem tamanho. Existem muitos cuidados com o nosso corpo que são tidos na fase pré-menstrual ou menstrual que foram desqualificados pela mídia por muito tempo. Como, por exemplo, o se proteger a barriga, proteger os pés do chão frio. Quantas vezes a gente estava ali, menina, e a nossa avó, a nossa mãe falou pra gente não andar com o pé no chão frio. E um dia eu estava olhando no YouTube e apareceu uma propaganda de um absorvente falando que hoje em dia a mulher não precisava se limitar a mais nada, que graças a absorventes e tecnologias ela podia fazer tudo o que ela queria e que o pé no chão frio não era mais nada que impedia a mulher. Veja só, que deturpação de um conhecimento. Porque quando o frio penetra no nosso pé, ele encontra para os chineses canais de energia que alimentam o útero. Então é muito racional que depois de ficar em contato com o chão frio, eu tenho usado nos encontros que a gente faz, quando eu falo desse tema, da famosa hippie de azulejo, porque para os chineses a gente troca energia com a terra quando está com o pé na terra, mas quando a gente está com o pé no azulejo não tem essa troca. A nossa troca é com a energia fria e ela sobe pela nossa perna e entra nos nossos canais. Então, se a gente está pensando em lidar com a cólica e lidar com o equilíbrio do nosso ciclo menstrual, a gente vai começar a proteger, sim, o nosso pé, a nossa barriga, o nosso umbigo, desse frio que pode vir de fora. E que frio é esse, É o do azulejo, mas é também dessa mudança de temperatura que acontece às vezes.
Às vezes a gente sai de dia, tá maior calor, tá legal, né? Tá gostoso sair com a barriga de fora. Não tem nenhum problema nisso, a gente tá na praia, mas quando a gente entra em contato com esse vento frio, isso começa a penetrar pelo nosso umbigo, pelo baixo ventre e encontra o nosso útero vulnerável, fazendo contrair os vasos lá dentro. Isso gera uma cólica terrível, isso também acontece com os homens e pode gerar assim uma dor nos testículos que assim só a acupuntura até hoje eu vi remediar, tá bom? Então o cuidado com o ciclo ele está desde aquilo que a gente toma para regular o ciclo, né? Então o que a gente não deve tomar, o que a gente deve, né, evitar, mas também os cuidados com o nosso cotidiano. Eu, né, recentemente acabei de concluir um curso de ginecologia pela medicina chinesa com o professor Edgar Cantelli, ao qual eu sou extremamente grata por todo o conhecimento que ele reuniu. Ele leu muitos textos, né, clássicos da medicina chinesa e separou muita sabedoria para trazer para a gente. E é uma coisa extremamente rica quando a gente vai olhar agora com esse movimento da mandala lunar. Esse caminho de retorno para as sabedorias ancestrais, ele é muito benéfico quando a gente vai falar de ciclo. Por quê? Porque as nossas avós, as nossas bisavós, elas marcavam os dias em que menstruavam, mas marcavam os dias em que ovulavam, onde tinham um tipo de dor de cabeça específica, onde tinham cólica, se elas sangravam antes da menstruação, quanto tempo que isso durava, como era esse sangue. E aí, em vez de ficar pensando que as coisas acontecem com a gente de fora para dentro, que a gente é arrebatada por um sangramento, ou que de repente estamos com, de repente estamos com uma hemorragia, a gente vai começar a mapear o que é que tem acontecido com o nosso corpo. Por que que depois de semanas de pico de trabalho, de picos de agitação, a gente tem uma queda de energia tão drástica, acarretando numa menstruação mais difícil? Ultimamente eu tenho visto muitas amigas e pacientes passarem por momentos difíceis. Essas eleições, elas interferiram drasticamente no ciclo menstrual de muitas mulheres. Porque a política do medo, assim como eu gravei um vídeo anterior, vocês busquem aí no canal a política do medo, esse medo pode ser propagado e entrar também na nossa fisiologia como algo que nos perturba. Perturba o nosso ciclo de energia, né? A energia durante o mês ela vem para fora e depois ela internaliza. Quando ela internaliza, ela vai até o útero, ela amadurece o óvulo, desperta o folículo e vai desembocar na menstruação. Se na hora que a minha energia veio para fora, eu gastei, eu me abalei, eu me estressei, eu fiquei insone, eu comi mal, eu sofri por amor. Se isso acontece comigo, né, se eu perco essa energia excessivamente, quando isso vai entrar no meu corpo de novo, tá faltando, né? Tá faltando algo. Ou isso entra com muito mais força, fazendo o nosso sangue se descompensar. Essa palavra descompensar, ela pode ser esquisita, mas imagina algo como uma tsunami, né? Algo turbulento, algo que fervilha, né? Que entra em ebulição. Alguns processos menstruais estão acompanhados de urticária, alergia na pele, de rinite, de questões concretas relacionadas ao nosso sangue, porque o sangue nutre a pele, né? O sangue rege a nossa cabeça, os cabelos. Então, muitas mulheres vão ter perda de cabelo, vão ter crises alérgicas relacionadas a isso que elas passaram no mês. Se a gente não faz uma investigação sobre isso, o que vai acontecer? A gente é levada toda a menstruação ou todo mês por essas ondas. Um período pode ser aquela pessoa que a gente gosta, que a gente está apaixonada, que arrebata a gente. No outro período pode ser algo que eu vivi no trabalho. No outro pode ser o meu cachorro que está doente. No outro pode ser a minha relação com a minha mãe. E por aí vai. Se a gente não começa a entender que em um determinado momento a gente tem que
parar de perder energia, se concentrar um pouco nesse ciclo, se cuidar um pouco, a gente entra em desarmonias na menstruação que só se agravam, elas vão se somando. Isso é interessante para a gente pensar para o nosso ciclo menstrual, mas também para a entrada na menopausa. Né? Para os chineses, essas desarmonias, como ondas de calor, como dores, né, críticas nos ossos, isso tudo são desarmonias que foram somadas ao longo da vida. O período de entrada na menopausa, ele tem alguns ajustes hormonais, mas não precisam ser nessa intensidade, avassaladores dessa maneira. Se a mulher que entra na menopausa com fortes ondas de calor e com esse sintoma tão forte, se você vai olhar para ela nos períodos menstruais que ela teve, ela tinha ondas de calor, ela tinha insônia, ela tinha agitação, ansiedade, né, concreta, ansiedade vaga, algo que a gente pode mensurar como perturbador. Então, se a gente vai começar a regular esse ciclo menstrual, a gente vai construir uma menopausa mais harmônica. Eu falo isso porque muitas mulheres que a gente começa a acompanhar na entrada da menopausa e a gente dá vazão a esses sintomas, a gente cuida deles, a gente repõe o sangue que foi perdido, a gente equilibra o fluxo das emoções, essa transição ela é suave, ela não precisa ser dessa maneira tão turbulenta. Turbulenta é a palavra ideal, tá bom? Pensando nisso, a medicina chinesa lida com 4 fases no mês para as mulheres. Assim como na mandala lunar a gente tem os 4 arquétipos relacionados à lua, né? A fase minguante, a fase nova, a fase crescente e a fase cheia. Para os chineses a gente vai ter isso também relacionado à nossa menstruação. Então, se a gente pensar como a primavera e o verão, fases mais yangs, onde a energia vem para fora, a gente vai ter no nosso corpo os sintomas mais yangs, né? Esse período pré-menstrual, esse período onde o corpo está fazendo muita força para o sangue descer, para o sangue ser desprendido, e também o inverno e o outono, como as fases onde a energia vai se recolher. A liberação da menstruação, o pós-menstrual. Então, algumas orientações para menstruação e pós-menstrual, como dormir mais cedo, descansar mais, dar conta de menos coisas, se desgastar menos. Percebe que é poupar, né? Agora a gente está entrando na estação do outono. Essa é uma orientação para a gente para os próximos 3 meses e, se pensar que vai vir o inverno, para os próximos 6 meses. Se na menstruação a gente olha como 2 semanas de recolhimento, onde eu vou trabalhar, posso até trabalhar, mas eu não vou me desgastar, eu não vou ficar até tarde no trabalho, eu não vou fazer aquele novo projeto que eu estou esperando agora que eu menstruei, entendeu? A gente vai começar a gastar energia na hora certa. Por quê? Logo passado o inverno, vai vir a primavera no nosso corpo. A gente vai estar com mais energia, a gente vai estar mais disposta, querendo se relacionar, querendo se comunicar, querendo dar conta daquilo que a gente planejou. Então, criem o hábito, primeiro, né? A primeira dica, de marcar o ciclo na mandala lunar. Se não for a mandala oficial, baixem na internet, tenham na agenda, mas comecem a anotar quais os dias que eu menstruo, quando é a minha TPM, qual foi o dia que eu comi algo e não passei bem, se eu tive um desarranjo intestinal. Comecem a avaliar isso, a olhar. Tenham o hábito de buscar os meses anteriores, porque a gente vai começar a ver que um dia antes da gente ovular, a gente tem que cuidar da alimentação. Um dia antes de menstruar, precisa fazer escaldapés para a energia começar a descer, sair da nossa cabeça. Quanto mais a gente faz isso, ajuda o nosso corpo a funcionar, mais a gente evita o desperdício de energia. E aí, na hora de dar conta daquele projetinho que a gente está há tempo sonhando, na hora da gente mudar de emprego, de começar uma nova etapa da nossa vida, na hora que a gente conhece aquele crush maravilhoso, aquela crush dos sonhos, a gente tem energia para se dedicar a uma relação. Na hora que a gente tem filho, a gente tem energia de reserva. Na hora que a gente engravida ou quando a gente aborta, a gente tem energia para começar de novo.
Porque o mais importante que a medicina chinesa ensina pra gente não é como a gente viver plena 100% dos nossos dias, mas é como é que a gente vai se erguer mais rapidamente quando a gente cai. Em vez de a gente ficar caindo, uma queda em cima da outra, né, ficando doente, e ficando com cólica, e ficando sem energia, a gente começa a ter dias de estabilidade. E é assim que a nossa vida vai pra frente, porque às vezes a gente acha que a vida, né, é só pra trás que vai. Tem épocas que a gente acha que nada tá dando certo. E quando a gente vai olhar que épocas são essas, são épocas que dizem respeito a recolhimento, a planejamento, a poupar energia, a olhar para dentro, para esse yin que diz respeito, né, no yin e no yang, e o yin diz respeito ao sangue, aos fluidos, à minha reserva, né, e também aquilo que não é dito, ao que é sutil, né, ao mistério, aquilo que não é revelado, que não é dito. Então, se a gente vai fazer esse trabalho com a menstruação, a gente vai fazer esse trabalho com o yin, porque se eu tenho yin e reserva, eu vou ter yang, eu vou poder vir para fora, eu vou poder mostrar a minha essência, meus sonhos, meus planos. Então, cuidar do ciclo menstrual é empoderar verdadeiramente as mulheres, é trazer elas para esse mercado de trabalho, mas não só para trazer trabalho para o mundo, mas para trazer a essência delas, para trazer a nossa contribuição, para trazer o nosso toque. Às vezes, o nosso toque ele vai ser yin, ele vai ser de pedir pausa, ele vai ser de sensibilidade, mas as mulheres têm muito yang benéfico para trazer para o mundo. Esse yang que transforma, que impulsiona, o yang das mulheres, né, das mães, das anciãs, que tem yang, que tem sabedoria, porque viveram muito. Então, se a gente vai olhar para esse ciclo menstrual, a gente vai trazer qualidade para a nossa vida e é isso que a gente quer trazer para as mulheres, tá? Para finalizar, a gente vai ter dia 20 de abril o encontro regulando o ciclo menstrual de forma natural, onde a gente vai olhar para cada semana desse ciclo, né? Se ele tem 28 dias, a gente vai olhar para cada semana dessa e pensar que autocuidados a gente tem na primavera, no verão, no outono e no inverno de cada mulher, tá bom? A gente vai ver juntas o que a medicina chinesa traz, não só de autocuidados, mas de ervas, de alimentos, o que comer, o que não comer em cada fase desse ciclo, tá bom? É um conteúdo riquíssimo que foi preparado pra gente, né, tanto pelo Edgar e trazido através desse curso, mas por milhares de anos dessa sabedoria até a gente. Então, agradeço, né, aos que trouxeram esse conhecimento até aqui e cumpro essa responsabilidade que é compartilhar, né, porque o conhecimento que é benéfico, ele precisa ser trazido para outras mulheres também, tá bom? É isso.